Poitiers, uma cidade mergulhada em história, guardava um segredo sombrio em suas ruas de paralelepípedos. No final do século XIX, uma história de crueldade inimaginável se desenrolou, chocando o mundo. Esta é a história de Blanche Monnier, uma mulher cuja vida foi roubada, trancada em um quarto, escondido por um quarto de século. Seu sofrimento continua a ressoar até hoje. Blanche Monnier nasceu em 1º de março de 1849 em uma família proeminente de Poitiers, na França. Desde cedo, ela foi cercada por luxo e privilégios, vivendo em uma casa que refletia a riqueza e a influência de sua família. Ela era conhecida por sua beleza e natureza gentil, admirada por muitos na comunidade local. Sua presença iluminava qualquer evento social, e ela rapidamente se tornou uma figura querida entre os habitantes de Poitiers. Sua família, respeitada e bem vista, mantinha uma alta posição social. Eles eram frequentemente vistos em eventos de alta sociedade, onde sua influência e status eram inegáveis. Blanche floresceu como uma vibrante socialite, atraindo numerosos pretendentes. Sua beleza e charme eram inegáveis, e muitos jovens desejavam ganhar seu favor. No entanto, sua mãe, Madame Louise Monnier, tinha opiniões rígidas sobre casamento e status social. Ela acreditava firmemente que apenas um homem de alta posição poderia ser um bom partido para sua filha. Madame Monnier, uma viúva de forte vontade, exercia considerável controle sobre a vida de seus filhos. Sua palavra era lei na casa Monnier, e ela não tolerava desobediência. A vida de Blanche teve uma reviravolta dramática quando ela se apaixonou por um advogado mais velho, que não tinha a aprovação de sua mãe. O amor entre eles era verdadeiro, mas enfrentava barreiras intransponíveis. Madame Monnier se opôs veementemente ao relacionamento, acreditando que o advogado estava abaixo de sua posição social. Ela via o relacionamento como uma ameaça à reputação da família. Esse desentendimento desencadeou a trágica cadeia de eventos que levou ao confinamento de Blanche. O que começou como uma disputa familiar se transformou em uma história de horror e sofrimento. O desaparecimento de Blanche em 1876 foi envolto em mistério, deixando a comunidade perplexa e cheia de perguntas sem respostas. A família ofereceu explicações vagas, alegando que ela havia fugido ou ido para o exterior, mas essas histórias nunca foram convincentes. Os amigos e conhecidos de Blanche acharam difícil acreditar que ela partiria sem dizer uma palavra, especialmente sem se despedir de ninguém. Madame Monnier e Marcel mantiveram uma fachada de normalidade, participando de eventos sociais e atividades de caridade, tentando desviar qualquer suspeita. No entanto, por trás da imagem cuidadosamente construída, um terrível segredo estava escondido, um segredo que ninguém poderia imaginar. Blanche não havia partido. Ela estava presa dentro das paredes da própria casa, vivendo em condições desumanas. Anos se passaram e o mistério do desaparecimento de Blanche permaneceu sem solução, com a verdade oculta nas sombras. Uma carta anônima, enviada à polícia em 1901, quebraria a fachada cuidadosamente construída da família Monnier e revelaria a terrível verdade sobre o cativeiro de Blanche, chocando a todos. A carta anônima, recebida pela polícia em maio de 1901, foi um ponto de virada no caso. A carta descrevia uma mulher mantida em cativeiro na residência Monnier, vivendo em condições terríveis. Ela instava as autoridades a investigarem. A polícia, inicialmente cética, decidiu investigar. A posição social da família Monnier os fez hesitar em agir. No entanto, a gravidade das acusações os obrigou a prosseguir. Eles obtiveram um mandado de busca e se prepararam para entrar na residência Monnier. A chegada da polícia à casa dos Monnier causou alvoroço na vizinhança. A família Monnier protestou contra a intrusão, mas a polícia estava determinada a descobrir a verdade.
Ao entrar na residência Monnier, a polícia foi recebida por um forte odor fétido. Eles seguiram o mau cheiro até um pequeno quarto trancado no segundo andar. Depois de arrombar a porta, eles se depararam com uma visão horrível. O quarto estava escuro e imundo, cheio do cheiro de decomposição e excrementos humanos. No canto do quarto, encolhida em um colchão de palha, estava Blanche Monnier. Ela estava emaciada e quase irreconhecível como humana. A descoberta de Blanche Monnier enviou ondas de choque por Poitiers e além. As condições do confinamento de Blanche eram verdadeiramente terríveis. O quarto, pequeno e sem ar, não oferecia conforto ou descanso. As janelas, fechadas com tábuas, negavam-lhe o acesso à luz solar e ao ar fresco. O chão, coberto de excrementos e comida podre, era um viveiro de vermes. A dieta de Blanche consistia em restos de comida, muitas vezes estragada, deixados para ela por seus captores. Ela não tinha acesso à água limpa ou saneamento. Sua saúde física e mental se deteriorou rapidamente durante seu cativeiro. Ela vivia em um estado perpétuo de medo e desespero. Seus únicos companheiros, os ratos e insetos que infestavam seu quarto. O motivo por trás do ato cruel de Madame Monnier foi uma obsessão distorcida por status social e controle. Ela desaprovava o amor de Blanche pelo advogado, considerando-o inadequado devido à sua posição social inferior e idade avançada. A natureza controladora de Madame Monnier desempenhou um papel significativo em sua decisão de prender Blanche. Marcel, irmão de Blanche, foi cúmplice do crime. Embora tivesse um diploma de direito, ele parecia estar sob o domínio de sua mãe. Ele participou ativamente do confinamento de Blanche, fornecendo-lhe escasso sustento. A posição social da família e a fachada respeitável os protegeram de suspeitas por anos. Sua aparência externa mascarava o segredo sombrio escondido dentro de sua casa. Após seu resgate, Blanche foi levada para o hospital Hôtel Dieu, em Poitiers. Ela estava fraca, emaciada e severamente traumatizada. Médicos e enfermeiras forneceram a Blanche cuidados médicos e apoio psicológico. O processo de recuperação foi longo e árduo. A notícia do resgate de Blanche se espalhou rapidamente, cativando e horrorizando o público. As pessoas ficaram chocadas e indignadas com a crueldade que ela havia sofrido. Blanche, embora fisicamente frágil, mostrou sinais de resiliência. Ela gradualmente recuperou algumas de suas forças e começou a interagir com seus cuidadores. Madame Monnier foi presa e acusada de cárcere privado e crueldade. Ela inicialmente negou qualquer irregularidade, mas depois confessou seu crime. Ela foi condenada a 15 meses de prisão, mas morreu apenas 2 semanas após sua sentença. Marcel Monnier, irmão de Blanche, também foi acusado como cúmplice. Ele foi inicialmente condenado a 15 meses de prisão, mas posteriormente foi absolvido em recurso. O tribunal concluiu que, embora ele estivesse ciente do confinamento de sua irmã, ele não participou ativamente do abuso. As consequências legais, no caso de Blanche Monnier, geraram debate público. Muitos acreditavam que as punições foram muito brandas, dada a gravidade do crime e o sofrimento prolongado que Blanche suportou. A história de Blanche Monnier continua a ressoar até hoje, servindo como um lembrete sombrio do lado obscuro da natureza humana e das profundezas da crueldade que podem ser alcançadas. Ela destaca as consequências devastadoras do controle, obsessão e abuso de poder, mostrando como essas forças podem destruir vidas. O sofrimento de Blanche lança luz sobre a situação daqueles que sofrem em silêncio, escondidos da vista de todos, muitas vezes sem esperança de resgate. Sua história ressalta a importância de denunciar a injustiça e intervir quando suspeitamos de abuso ou negligência, pois cada ação pode salvar uma vida. Ela nos lembra que o silêncio pode ser cumplicidade
e que devemos sempre agir. O caso de Blanche Monnier continua sendo um exemplo arrepiante de como uma pessoa pode facilmente desaparecer da sociedade. Serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder desenfreado e a necessidade de maior conscientização e vigilância em nossas comunidades, para que tais horrores não se repitam. Seu legado é de sofrimento, mas também um apelo por mudança, justiça e compaixão.